Olá! Hoje vamos falar sobre a psicologia da aprendizagem. A psicologia pode auxiliar os professores na sala de aula? Quais teorias da aprendizagem são mais indicadas para alcançar uma boa prática pedagógica? Como deve ser o ato pedagógico? Para responder a essas e outras perguntas, o Nós na Educação convida o professor Clóvis Amicis Amorim, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde é docente do curso de Psicologia desde 1990. Olá, tudo bem, professor Clóvis? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Nós na Educação. E para darmos início à nossa conversa, professor Clóvis, quais são as contribuições da psicologia da aprendizagem para o cotidiano do professor? Na verdade, a lista é enorme, porque a principal preocupação dos professores é tentar compreender como e por que o aluno aprende. Mas também é igualmente importante saber como intervir quando o aluno não aprende. Então, hoje nós temos uma gama de ferramentas, de estratégias que deveriam estar no repertório do professor, inicialmente na sua formação na licenciatura e depois ao longo da sua formação continuada. Eu sublinho aqui a formação continuada porque o perfil dos alunos e a própria sociedade está constantemente em mudança. A maneira como eu aprendi é possivelmente bastante diferente de como os alunos aprendem hoje. Agora, quais são os fenômenos intervenientes que facilitam ou que criam obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem, professor? Pois você veja, vai depender um pouco com qual nível do ensino você está trabalhando. No ensino médio, e principalmente na época da adolescência, um dos fatores muito relevante é a autoestima. Outro fator é a disciplina. Sem disciplina, não há aprendizagem. Às vezes, os professores, nós perdemos muito tempo para tentar controlar a turma. Algumas vezes, nem chega a ser indisciplina. Podem ser pequenas incivilidades, grosseirias, enfim. Então, para criar o clima adequado, você tem que lidar com esses fenômenos. Porém, a literatura internacional aponta como a variável mais importante a motivação. Os professores deveríamos ser capazes de motivar os alunos, de levar o aluno a desejar e querer aprender o conteúdo que se está propondo para ele. No livro O Monge e o Executivo, o James Hunter nos alerta: se nós nos ocuparmos apenas em realizar tarefas, poderemos encontrar o fracasso. O ideal seria que nós nos ocupássemos em construir relações. Então, se você pensar bem, nós temos autoestima, disciplina e indisciplina e motivação como fenômenos estruturantes da relação professor-aluno e para que a aprendizagem ocorra. Agora, professor Clóvis, como é possível atender às necessidades individuais dos estudantes no atual sistema educacional, levando em consideração que os professores têm várias turmas, muitos alunos, alguns alunos com problemas de aprendizagem? Como o professor pode lidar com essa situação? Eu acredito, e na minha prática tenho visto isto, que na verdade não pode ser um trabalho solitário. O professor sozinho não dá conta de fazer isto. Porém, o professor pode ser alguém sensível, alguém que esteja atento ao desempenho do seu aluno. E a gente faz isso em segundos. Você observa o nível de interação, o quanto aquele aluno está interagindo visualmente com você. O professor deveria circular pela sala, estar próximo dos alunos, se fazer próximo dos alunos. Então, essas pequenas estratégias cotidianas podem criar um clima ou um ambiente, e nós usamos a expressão técnica contingências altamente reforçadoras. Nestas contingências, onde o aluno e o professor ultrapassam apenas a convivência e se tornam companheiros, você provavelmente vai ter condições de identificar o que você pode fazer ali na hora, eventualmente chamar a atenção do aluno e dizer: olha, fulano, você está desatento, hein? Guarda esse celular. Olha, esse material aí você não está precisando agora. Ou quando você tem uma deficiência, uma dificuldade, um desafio maior frente a um conteúdo, você pode contar com um psicopedagogo, com o pedagogo da escola. Porém, isso não deveria ficar só na decisão do professor. A escola deveria ter um projeto
pedagógico onde são pensadas essas situações e que tipo de encaminhamento pode ser dado. Agora, existem muitas teorias e estudos sobre aprendizagem. Professor Clóvis, você poderia caracterizar as teorias da aprendizagem para nós? As classificações são múltiplas. Mais recentemente, nós temos usado uma classificação proposta pela professora Ana Bock. Ela divide basicamente em dois grupos as teorias. As teorias clássicas de aprendizagem, também chamadas teorias de condicionamento, que são do início do século XX. E nós temos depois as teorias chamadas interacionistas, onde nós temos três grandes autores, Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, você tem, de um lado, as teorias de condicionamento e você tem também as teorias interacionistas. E, muito recentemente, no século XXI, nós temos a proposta de Hilary Snood, que se chama Teorias Contemporâneas de Aprendizagem. Agora, professor Clóvis, quais são as principais críticas às teorias de aprendizagem? São múltiplas. A primeira delas é de que nem sempre o professor, na sua formação, se apropria adequadamente da teoria e, quando ele vai para a prática, ele não sabe como aplicá-la. Então, dado a complexidade de algumas teorias, o tempo em que o formando, seja ele licenciado em geografia, matemática, português, enfim, o tempo que ele tem de contato com essas teorias, algumas vezes é só no início do curso, lá nas bases da construção do conhecimento daquela área da licenciatura, como os fundamentos da aprendizagem. Às vezes são muito imaturos, são muito jovens, e quando eles vão para a prática, eles se defrontam com desafios para os quais essas teorias não foram pensadas. Segundo a professora Lúcia Moisés, talvez a contribuição maior de uma teoria de aprendizagem fosse levar o professor a entender o que acontece com o aluno no momento em que ele está aprendendo. E, por último, uma das teorias mais conhecidas, talvez a mais divulgada entre nós, que é a teoria psicogenética do Jean Piaget, ela não foi pensada para a prática pedagógica, ela foi pensada para explicar como se dá a aquisição do conhecimento. Então, alguns teóricos têm questionado a distância entre a teoria como tal e a sua vivência em sala de aula. Ok, professor Clóvis. E no próximo bloco vamos falar sobre as teorias da aprendizagem no contexto educacional. Voltamos já já.